Olá, gente, muito bom dia. Hoje, domingo, Dia dos Pais, dia 13 de agosto. E nós estamos aqui iniciando o programa Café com Bispo, com alegria imensa de poder estar compartilhando com você o texto bíblico, fazendo nossas exposições, mostrando nosso pensamento, sem qualquer interesse em professorar qualquer coisa, mas assumindo essa cadeira de compartilhadores do Evangelho, daquilo que nós entendemos no Evangelho de Jesus. Que Deus nos dê graça, ilumine a nossa mente, para que nós sejamos honestos e responsáveis ao compartilhar com você o texto bíblico, que é assim que a gente tem tentado o tempo inteiro, né? Está compartilhando das riquezas do Evangelho, da forma que sabemos, temos aprendido de Deus, aprendido com a vida, e o Espírito de Deus, ele tem sido a nossa principal atividade, né? É nele que nós nos ativamos, é nele que nós nos movemos e que ele nos conduza no programa de hoje. Os saúdo com paz, com muita alegria. E nesse Dia dos Pais, espero que você e sua família possam hoje estar reunidos em torno de alguma mesa para celebrar a importância do pai dentro da estrutura familiar, né? Seja essa patriarcal, seja essa matriarcal, mas o masculino exerce um papel fundamental na vida das crianças, né? Na vida dos seus filhos. Então, que nós celebremos a importância paterna dentro da nossa família. Eu também saúdo minha querida amiga Lóide Nogueira. Muito bom dia, querida. Bom dia, meu bispo. Bom dia a você que está aí com sua mesa toda pronta, linda, com seu cuscuz, com aquele pão, esperando a sua família se reunir. Olha, feliz Dia dos Pais, meu bispo. Muitas graças. Feliz Dia dos Pais para todos vocês, viu? Hoje, leve seu pai para um passeio. Né? Para tomar um sorvete, um sorvete de bacuri. Você gosta de sorvete de bacuri? É uma delícia sorvete de bacuri. Sim, hoje é dia de comemoração e nós estamos daqui a pouquinho às 8h30 tomando café. Nós antecipamos o café, que é todo terceiro domingo, para o segundo domingo, para coincidir com o Dia dos Pais. Então, você pode trazer seu pai para tomar café com a gente também, né? Uma boa ideia. Uma boa ideia. A partir das 8h30, nós estamos aqui reunidos e eu convido você para estar conosco. Lóide, hoje nós temos um texto lindo que nós chegamos a fazer a leitura dele, sim, mas não fizemos o comentário, né? Isso mesmo. Esse texto que nós vamos reler e comentar, ele parte de um conjunto, de um discurso de Jesus, que o versículo 40 do capítulo 6 me chamou bastante atenção numa interferência de Jesus. Ele diz assim: o importante é escolher com cuidado aquele que será o seu mestre. Essa palavra, para mim, ela é de uma significação tão importante, porque, assim, a influência de um mestre sobre o seu aluno, ela é marcada para sempre. Há coisas que nos dificultam até hoje, ou coisas que nos potencializaram até hoje por causa da interferência de um mestre. Eu tive uma mestra que ela influenciou tão negativamente a minha mente quando eu era menino, que até hoje eu sofro as dores dessa influência. Vocês me ouvem todo domingo, né? E eu falo, nos últimos 40 e poucos anos, eu falo muitas vezes, eu falo com substância, eu falo com propriedade, eu não me intimido com a câmera, não me intimido com o microfone. Houve ocasiões de eu pregar 4 vezes por dia. Então, assim, não tem como mensurar a quantidade de mensagens que eu preguei pela minha vida fora. É só você lá no YouTube, nesses últimos 17 anos, né?
esses últimos 17 anos, você vai ver a quantidade de mensagem. Agora, dos 40, você tem registrado 17 anos. Os outros anos não tem registro, né? Quantas vezes eu falei, mas quando eu paro para escrever, eu sou uma negação. Não é uma questão de pontuação, é que a minha mente fica travada quando eu me sento diante de um computador para escrever. Eu escrevi 2 livros e só Deus sabe a quantas mãos esse livro foi escrito, esses livros foram escritos, para que gerasse uma produção. Mas eu, particularmente, tudo que eu consigo escrever são aforismos, são pequenos textos, né? Por causa da interferência de uma mestra na minha vida. Então, um mestre pode marcar negativamente a vida da gente, pode deixar marcas severas para o resto da vida. E quando ele diz, o importante é escolher com cuidado aquele que será seu mestre, é preciso ter cautela. No Evangelho, nós vamos ter muitas escolas e muitos mestres, e eu coloco entre aspas o mestre, né? Muitos mestres. E a gente tem que ter cuidado, porque a gente pode criar grandes deformações na vida da gente a partir dos fundamentos que esses mestres colocam na nossa vida, não é? Uau! Então, é preciso ter muito cuidado. Muito. Normalmente, a gente chega onde um mestre nos deixou, né? A gente vai estar ali onde o mestre deixou a gente. Então, é preciso ter muito cuidado com o conteúdo desse mestre, a didática desse mestre, o caráter desse mestre. Então, ter um mestre, ter um mentor, né? Mentor é construtor de mentes. Então, ter mentoria sobre a sua vida, ter alguém ajudando a construir a sua mente. E se eu não tiver cuidado, eu posso ter uma construção mental, a formação da minha mentalidade, cheio de crenças negativas, pequenas, de influência má sobre mim. Então, tenha muito cuidado ao escolher seu mestre, né? Jesus, ele sempre fala, como pode um cego guiar outro cego? Se eu tiver um mestre totalmente cego, ou em parte cego, né? Sim. E como é que ele vai realmente me dar um destino? Sim. Porque o mestre lhe dá esse destino. Eu tive professor de química, de matemática, de português, né? E professores que me destravaram, como eu tive professores que me travaram de alguma matéria e eu não fui longe, fiquei travada pelo resto da vida, né? Então é isso, todo cuidado na escolha de uma pessoa para estar à sua frente, para estar orando por você, falando de Deus para você, tenha muito cuidado. Sim. Não é isso, meu Sim. bispo? Lloyd, quando um professor de matemática, por exemplo, entra dentro de uma sala de aula e ele tem uma baixa autoestima muito grande, e ele precisa ser significado pelo olhar dos seus alunos... ele usa a matemática como uma arma. Exatamente. Olha, eu já tive professores que chegavam em sala de aula dizendo assim, matemática é muito difícil. Só pessoas muito inteligentes podem aprender. Ou seja, ele está se colocando num pedestal de uma pessoa muito inteligente, muito esperta. Aí ele cria a dificuldade. Só ele é profundo, bispo. Só ele é profundo. Não entende? Só ele é profundo e os outros estão aonde? No patamar da razoabilidade. Né? Exatamente. E eu vou eternamente caminhando, achando que aquilo é verdade. Exatamente. Que aquele olhar... Ele é uma figura de autoridade. Uma figura de autoridade, que aquele olhar sobre a minha vida é verdade. É uma voz exterior querendo que essa voz seja minha, seja o meu pensamento, mas não é. Eu peguei professores assim, pessoas, autoridades que realmente queriam sabotar o meu conhecimento sobre quem eu era, né? Lloyd, eles estão dentro e fora da igreja. Isso. Dentro da igreja, nós também temos esses mestres inseguros, esses mestres que são carentes de respeito
e impõe respeito das mais diversas formas. A autoridade no reino de Deus, ela é conquistada, ela não é imposta. É isso. Toda vez que você vê uma autoridade impondo a sua autoridade, já não tem autoridade há muito tempo, nunca teve autoridade. Eu também acho não isso. Não se move na ordem do autor, não é? Batendo na mesa, eu me lembro muito bem disso. Foi uma fala sua. Toda vez que você vê alguém, para ganhar autoridade, ter que bater na mesa, quem manda aqui sou eu. Já perdeu o respeito, muito não tempo, manda né? mais nada. É verdade. Às vezes é confundido o medo com a autoridade, né? O respeito. Então, a gente precisa ter muito cuidado. Escolha do mestre é preciso ter cuidado. É preciosa. A gente pode entrar num buraco muito fundo, né? Bom que Jesus tenha dito isso. Aí, nós paramos exatamente no versículo 43, né? Versículo 43. De Lucas, capítulo 6. E vamos voltar, então, à leitura. Vamos lá, meu bispo. Ninguém colhe frutos podres de uma árvore boa, nem frutos bons de uma árvore doente. O estado do fruto indica o estado da árvore. Lembrem-se que vida produz vida. O que conta é o que vocês são, não o que dizem e fazem. Isso se comprova por seus atos e palavras. Vamos dar uma paradinha aqui, né? Maravilhoso isso aqui. Oh, meu Deus do céu. Vida produz vida. Lorde, às vezes a gente está mantendo relações com pessoas que elas não têm vida, elas têm existência, mas elas não têm vida. Então, o que elas geram não é vida. Elas geram uma existência pesada, uma existência dificultosa, e aí a gente não tem troca de vida. A gente vive asfixiado em relações tóxicas, em relações cheias de dificuldade, abusivas, né? Porque a existência conflitante do outro, ou minha, né? Ou minha, dependendo do polo onde eu esteja, é uma relação de conflito constante, de sufocamento, de se roubar o ar do outro, porque não tem vida, tem existência. Por favor, distingua isso. Há pessoas que existem, mas elas não têm vida. Elas não tramitam, elas não têm a frequência da vida. Isso. Dentro delas há uma morte. E a única coisa que ela faz é existir como uma ameba, como uma pedra, como uma coisa qualquer. E quer dizer que, então, essa pessoa ela pode roubar a vida que há em mim também? Ela pode sufocá-la, né? Sufoca. Sufoca, dependendo de que relação eu tenha. Se eu for uma pessoa fraca, ela pode sequestrar a vida que há em mim, me debilitando. Lembra daquela sequência que Paulo diz? Fracos, doentes e mortos. A pessoa que não se frequenta. Né? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Né? Essa é a razão porque há entre vós muitos fracos, doentes e mortos. Olha de onde ele começa e onde ele termina. Fraco, a fraqueza gera doença e a doença gera morte. Há relações que nos enfraquecem, nos adoecem e acabam nos matando. Isso é possível? É sim. É possível. Sim. E o processo da ressurreição é um processo que depende da presença de Deus, da ação do Espírito Santo na vida dessa pessoa, mas ela vai perdendo vida. É como a bateria, não é? Ela vai perdendo carga, daqui a pouco você não consegue recuperar mais nada, porque houve um vazamento de energia daquela bateria, né? Você bota a bateria de um carro, por exemplo. Se houver um curto, esse curto vai roubar a energia da bateria, roubar. Aquela bateria que deveria durar 1 ano e meio, ela dura 10 meses, ela dura 8 meses, porque houve um escapamento. Esse é que é o perigo de eu me manter relacionado com pessoas que não têm vida, entende?
Bispo, um conselho, o que fazer nesse caso? Eu, com esse relacionamento dessa pessoa que me sufoca, dessa pessoa que está por ali, sendo uma pessoa de falas abusivas, de comportamentos tóxicos, dê para a gente aqui uma dica, uma sugestão. Cancelamento. Cancelamento? É. Uhum. Espacialidades? Querida, Jesus andava com muita gente, mas poucos ele levava para sua casa. Ele até discutia com os fariseus, mas ele não se sentava para comer com eles. Eles eram cancelados nessa relação, porque eram pessoas que estavam ali para provocá-lo, para que tivessem uma oportunidade de destruí-lo. Então, Jesus, ele deixava eles se aproximarem, mas não tinha intimidade com eles. Então, assim, rompa a intimidade, cancele, evite, se afaste, para que a tua energia não seja sugada. Não fique igual essa bateria que você está dando viciada como exemplo, né? Sim, Isso exatamente, mesmo. viciada. Então, viciado. Qual é o problema? O problema é, tira essa bateria, verifique onde está o vazamento de energia, onde está o curto, conserte o curto, porque assim, se eu sou muito forte, por um bom tempo, eu vou alimentar essa existência conflitante. Mas isso vai me desgastando, entende? Então eu preciso reparar em mim, eu preciso parar e pensar, eu suporto isso por quanto tempo? Eu sou capaz de conviver e suportar? Então fica firme lá. Mas se você está vendo que você está ficando fraco, está se adoecendo e está morrendo, vai viver. Porque vida produz vida. Vida produz vida. Então, o conselho é simples, é isso, é o cancelamento, o afastamento, o distanciamento, a pouca convivência. Porque se você estiver ali na convivência constante, você vai perder vida. Uau, é isso mesmo. Hã? É isso mesmo. Sério isso. E depois Jesus aqui no versículo 43, ele diz, ninguém colhe frutos podres de uma árvore boa, né? Nem frutos bons de uma árvore doente. Né? Se a árvore está doente, como é que nós vamos produzir frutos bons? Sim. Né? Lloyd, por exemplo, nesse movimento tecnológico de comunicação avançada, eu tenho aconselhado algumas pessoas que têm conversas tóxicas, tipo via WhatsApp. E às vezes o meu conselho é cancela, como é que chama? Bloqueia, né? Bloqueia. Bloqueia. Mas bloquear não é muito adolescente? Depende. Se a minha vida está em jogo, se a minha saúde mental está em jogo, a melhor coisa a se fazer é bloquear. Bloqueie, porque aquela conversa está te sugando, está te irritando, está te provocando, está te desestabilizando. Então, o segredo é esse, pare de dar vida onde não está gerando vida. A vida de Jesus, por exemplo, né? Lembra que ele diz assim, a minha vida ninguém a tira de mim. Eu é que a dou liberalmente. Eu a dou e a tomo de volta. Esse é o modelo. Esse é o modelo. Pronto. Então, assim, eu estou dando vida e o que está sendo gerado com a vida que eu estou dando é morte, eu preciso tomá-la de volta. Perfeito. Eu preciso tomá-la de volta. Senão eu vou nesse embalo. Então eu não estou me amando. É que às vezes a gente assume um estado paladino de ser. Paladino é o defensor dos fracos e oprimidos, né? Um super-herói. Gente, nós não somos cidadãos da Marvel. Nós não temos a obrigatoriedade de sermos paladinos, o salvador de todo mundo. Então, assim, se amar é o princípio de tudo. Se eu estou vendo que a minha vida está indo embora, por que insistir nesse curto-circuito que está roubando a minha energia, a minha vida e me fazendo falir? Então, bloquear,
talvez seja a medida mais madura e não mais adolescente. Uau! Entende? Espacialidade, né, Bispo? Manter a espacialidade. Não sustentar o vício daquelas pessoas, daquela situação. Sim. Perfeito. Terça-feira, Lloyd, eu fiz uma live que a pergunta é: quem é o meu próximo? Porque, assim, estar deitado na cama ao lado de alguém não faz desse alguém o meu próximo. E nem diz que eu sou próximo dele. Numa relação espacial, meu corpo está próximo, mas eu posso não estar próximo. Eu posso não estar próximo dos meus filhos, dos meus pais, da minha mulher, do seu marido, do seu colega de congregação. O meu próximo não é quem se senta do meu lado na congregação para cultuar comigo. Ele pode estar tão afastado de mim. E eu citava também um texto de Provérbios, que Salomão diz assim: há amigos que são mais próximos do que irmãos. Então, o meu próximo não é necessariamente alguém que espacialmente está próximo de mim. Pode estar com a sua pele grudada na minha e não ser o meu próximo. Porque eu não conheço, não me conhece, eu não tenho acesso, essa pessoa não tem acesso a mim, e tudo que eu acesso no outro é morte, não é vida. Então, eu preciso avaliar essas questões, né? Perfeito. Para tomar decisões maduras. Perfeito. E Jesus, ele falava muito sobre isso. Aqui, antes de ir para o 43, tem um versículo aqui, 42, que o Senhor, ele fala assim: é fácil ver uma mancha no rosto do próximo, do próximo, e esquecer-se do feio riso de escárnio no próprio rosto. Vocês têm o cinismo de dizer: deixe-me limpar o seu rosto, quando o rosto de vocês está distorcido pelo desprezo. Isso também é teatro, é fazer o jogo do eu sou mais santo, eu sou mais profundo que você, em vez de simplesmente viver a vida. Tire o cinismo do teu rosto, e então você poderá oferecer a toalha ao seu próximo, para que ele também limpe o rosto. Aqui o Senhor fala: primeiro eu. Sim. Eu tenho que olhar primeiro em mim, onde é que está. Né? Depois eu olho para o próximo. Sim. Muitas vezes a gente só olha para o próximo, para aquele que está pertinho, aquele que está mais perto, e ali a gente lança um olhar de acusação, uma fala de ofensa, de dor, né? Vai mexer, vai irritar pessoas, seja filho, seja neto, seja criança, seja como for. E aqui o Senhor diz que a gente vê uma mancha é difícil de se tirar. Né? Mancha é mais difícil, mas o sorriso está lá, com aquele mesmo cinismo que eu vejo a mancha, que eu aponto a mancha. Olha o meu sorrisinho aqui do ladinho, discreto, né? Tá aqui. Sim. É tão feio quanto está com o rosto manchado. Claro. É tão feio. Né? Tão ou mais, né? Ou mais. Porque feio. Assim, Lloyd, relações profundas nascem de silêncios profundos. Ninguém se relaciona profundamente com ninguém se não se relacionar muito bem consigo mesmo. Nasce dos meus silêncios profundos, as escutas profundas, as palavras profundas, o olhar profundo. Se eu não tenho essa relação comigo, porque assim, solidão não é ausência de pessoas, solidão é ausência de mim. Quando eu me ausento nos processos da vida, então eu tenho solidão. Mas quando eu estou presente, eu tenho um outro conceito chamado solitude. Solitude é estar só na minha própria companhia. Solidão é estar ausente de mim. Uma pessoa pode estar em profunda solidão, rodeada de muitas pessoas, porque ela está ausente de si. Então, toda a minha relação de profundidade com o outro vai depender da profundidade que eu tenho comigo mesmo. Uau. É isso que faz com que a vida flua. Maravilha. Ou a morte flua, entende? Maravilha. Amei, Bispo, amei saber sobre solitude, mais sobre solitude e sobre solidão, a ausência de mim mesmo. Isso é solidão.
E às vezes a solidão é profunda. Eu não gostar da minha companhia. Não me suportar. Não me suportar. Aí está a solidão. Quando eu não me suporto e não consigo estar na minha própria companhia. Vamos tomar um cafezinho, Lógico? A gente volta já já. Pois então, gente, estamos de volta. Conteúdo interessante, né, esse? Como que as palavras de Jesus precisam se tornar para nós vida. A gente precisa ter uma relação simbiótica com a palavra. A palavra, ela precisa fluir em nós, através de nós, né? Fluindo e fruindo. Se a gente não tiver essa relação da fruência e da fluência, são duas palavras diferentes, né? Fruir e fluir. Se esta relação não estiver presente na nossa vida, nós seremos vazios, nos sentindo contentes do aprofundamento que a gente faz em poça d'água. Então, se a gente quer ser profundo na vida, as palavras de Jesus, elas precisam percorrer o nosso ser em toda a sua extensão. Pensamentos, sentimentos, elucubrações, raciocínios, lógica. O Evangelho precisa percorrer o nosso ser inteiro. E nós vamos seguindo aqui pelas palavras de Jesus. Eu presto muita atenção nas palavras de Jesus, porque eu quero fazer com que essas palavras se transformem em vida. Né? As palavras que eu tenho dito a vocês são espírito e vida. Então, as palavras de Cristo precisam se tornar vida em nós. Então, vamos absorvendo aqui. E nós estamos já no capítulo 6, versículo 46. E vamos lá. Vamos nessa. Por que vocês estão sempre dizendo, Senhor, Senhor, mas nunca fazem nada do que digo? As palavras que digo não são meros adendos ao seu estilo de vida, como a reforma de uma casa, que resulta em melhora de padrão. Elas são próprio alicerce, a base da sua vida. Vamos dar uma paradinha aqui. Olha só, gente, que palavra séria e profunda Jesus está dizendo para nós. Ele vem desde aquela coisa do remendo de tecido novo num pano velho. O Evangelho não é um tecido novo num pano velho. O Evangelho é uma trama nova. O Evangelho é um tecido novo, não é um pedaço de remendo. Então, por isso que eu digo, tem que percorrer toda a nossa vida. Não pode ser só um adendo ou um adereço, um penduricalho na nossa vida. O Evangelho precisa fazer parte do fundamento estrutural da nossa vida. É isso que é o Evangelho, é isso que é a presença de Jesus e sua mensagem em nós. Precisam se tornar o fundamento, é o fundamento que sustenta toda a construção. Amém. Se o fundamento ele não é bem feito, eu corro o risco da construção toda desabar com o movimento do solo, e você sabe que na vida a gente está vivendo num solo de instabilidade, né? De imprevisibilidade. Se o meu alicerce não tiver muito bem montado, se eu não tiver muito bem estruturado sobre essa rocha, que são as palavras de Cristo na minha vida, eu corro o risco de que com o movimento do solo, com o crescimento das águas do rio, o vento forte, o vendaval, desabe toda a minha casa, tornando ela numa grande ruína. Então, fundamentar a nossa vida, né? Elas são o próprio alicerce, a base de sua vida. Gente, a base da nossa vida não é ter um intelecto saudável, não é ter muitos conhecimentos. A base, você pode ter tudo isso, um intelecto desenvolvido, muitos conhecimentos, mas não pode se esquecer que a nossa vida não se estriba nisso. A nossa vida
ela é cristocêntrica, ela tem como base da construção dela o próprio Cristo e suas palavras. Se a palavra de Cristo não for para nós da ordem estrutural, eu estou vulnerável às tempestades, aos intempéries e aos movimentos do solo da vida. Isso, né? Mesmo. E o Senhor fala aqui, não adianta você dizer, me chamar de Senhor, Senhor, se eu não sou o Senhor da sua vida realmente, se eu não sou esse alicerce, se as palavras que eu digo, que eu ensino para você, não são o quê? As pedras do seu caminho, né? O alicerce. Ele diz, eu sou o caminho. O evangelho é o caminho, as minhas palavras são o caminho. E aqui é bem legal quando ele diz, me chama Senhor, Senhor, mas nunca faz nada do que eu digo. Sim. Sim, porque é um remendo. É um remendo. O tecido ainda é velho. É legal eu ter esse mestre, esse Senhor, mas para ele, para a minha vida, não vou levar as palavras dele, não. Mas ele é um status para mim, eu estar debaixo, né, dessa autoridade, é legal. Né? Tem muita gente que está na igreja, porque o evangelho há o status hoje sobre a igreja evangélica. Né? Mas está buscando o quê? Uma autoridade de fora, algo de fora. É um remendo. Remendando a igreja, a autoridade da igreja, com a autoridade que vem de outro lugar, fazendo remendos. E não construindo realmente uma casa sobre a rocha, sobre um alicerce firme, uma rocha segura, utilizando todo o material possível dessa palavra. Sim, Lloyd, Jesus não é o Salvador que reina, ele é o Senhor que salva. É diferente, não é uma arrumação de palavras. Sim. Hoje à noite eu vou ministrar sobre o senhorio de Cristo. A importância de tê-lo como Senhor da minha vida está ligada a Ele, de tal maneira que a expressão da minha vida seja a expressão da vida dele. Não tê-lo como Senhor, tê-lo só como o seu Salvador, não tê-lo como Senhor da sua vida, gera uma vida de uma trama muito apodrecida, puída, sem sustentação, sem consistência, logo se rompe. Então, o senhorio de Cristo é de suma importância na nossa vida. Por causa do seu senhorio, muitos dos nossos irmãos foram mortos porque estavam debaixo da autoridade de Cristo. A vida deles só tinha sentido no governo de Cristo. Nada era tão mais importante. Então, é preciso que a gente compreenda que tipo de relação que a gente está tendo com Cristo. Porque ela pode ser uma mera relação, como é que eu diria? Meu Deus, a palavra fugiu agora. Institucional. De admiração. Sim, e eu estou dentro da instituição. Eu criei institucionalidade. Não, a minha relação com Cristo não é baseada na institucionalidade, mas na visceralidade. Uau. Ele precisa estar nas minhas vísceras, fazer parte do meu interior, de tudo que há em mim. Ele precisa ser a expressão do meu ser. O meu ser precisa ser a extensão dele, né? Uau. Porque assim, se a gente não se perde em Cristo, a gente não se acha nele. É isso. Se há um lugar que você precisa se perder é em Cristo, para que a sua vida seja achada nele. Encontrada nele. Se eu não me perder nele, eu não me acho nele. E isso tem tudo a ver com a construção da base da minha vida nele. Não é uma reforma na casa. Não é. É uma construção a partir do alicerce. Sim. Lloyd, não é nem mudar os meus hábitos. Porque quando eu estou em Cristo, não são os meus hábitos que vão definir as coisas. O que vai definir as coisas é que qualidade de árvore eu sou. Ele falou ainda há pouquinho atrás. Porque o fruto está se relacionando com a natureza da árvore que eu sou.
Se o Evangelho não me transformou numa nova natureza, eu vou ser velha natureza dando frutos aparentes que não são frutos com a doçura, com a saúde de um fruto que brota de uma árvore legítima, entende? E se nessa raiz, a gente fala muito sobre raiz de rejeição, raiz, né? Muitas árvores estão justamente aí com suas raízes adoecidas, sim, né? Raízes de rejeição, de abandono, de tantas coisas, e esses frutos, logo que eles aparecerão, serão frutos também de rejeição, sim, de abandono, de vitimização. Então, é como o Senhor fala, como o Jesus fala, a raiz, né? Temos que cuidar da raiz, temos que cuidar do alicerce. Ele fala, é o alicerce, sim, né? É porque tem árvores plantadas em nós que o Pai não plantou. Jesus chega a dizer assim, toda árvore que meu Pai não plantou, seja arrancada. Então tem árvores crescendo dentro de nós estamos habituados com aquela floresta de árvores que o Pai não plantou. E essas árvores que o Pai não plantou, dentro dessa floresta nova que eu sou, ela pode contaminar toda a floresta. Então, é preciso arrancar árvores que o Pai não plantou em mim, porque foi plantada pelo mestre, foi plantada pelo pai, foi plantada pela mãe, pelo cuidador, pela sociedade, mas são árvores que não convêm àquela floresta. Então, elas precisam ser arrancadas para que eu tenha raízes de uma árvore plantada por Deus. É essa trama nova do tecido. Não é uma costura de remendo. Tem remendo muito bem feito, mas é um remendo, sim, não é uma trama nova. A minha avó era costureira. Às vezes, um fio da camisa que foi puxado, ela voltava à trama. Ela colocava aquele fio de novo na trama, para que a trama desse sustentação. Ela podia fazer um remendo ali, mas ela tinha um trabalho de cirzir o tecido, né? Chama cirzimento. Sim. Ela ia lá, encontrava a trama e devolvia aquele fio à trama. Uau. Para não remendar alguma coisa ali, não é? É assim que temos que estar em Deus. Nos devolver a Deus, devolver o nosso equilíbrio a Deus, estar devolvidos em Deus, sim, né, Bispo? Claro, claro. Que maravilha. Reconciliados. Reconciliados, isso mesmo. Exatamente. Que coisa linda, né, Luiz? Mas vamos lá, vamos continuar. Vamos aí. lá, nós Verso vamos... 48. 48. Se vocês puserem essas palavras em prática, serão como pedreiros competentes, que constroem sua casa sobre a solidez da rocha. Quando o rio saiu do leito e investiu contra a casa, ela nem oscilou. Foi construída para durar. Mas se vocês usarem minhas palavras apenas para fazer estudos bíblicos, sem nunca aplicá-las à própria vida, não passarão de pedreiros tolos, que constroem sua casa sem dar atenção aos fundamentos. Quando o rio transbordou e avançou contra a casa, ela ruiu como um castelo de cartas, perda total. É interessante porque o doutor Lucas, ele usa aqui a figura de casa, ele usa aqui a figura do rio para falar de dificuldades, né? De tempestade na nossa vida. É muito interessante quando ele usa essas palavras de Jesus, que ele não esconde do texto. Ele traz dessa escuta de amigos que ele teve, e ele é muito fiel em colocar no texto. É interessante, porque ele é um médico, né? Sim. E ele é fiel ao que ele ouve, ele traz essa figura. Lógico, só lembrando, né? Ou relembrando, porque você já lembrou, ninguém está imune a uma tempestade. Ninguém está imune ao sofrimento. A questão não é relacionada à tempestade. É sobre o que a minha vida está fundamentada. Porque o rio vai transbordar sobre a vida de qualquer pessoa.
estar em Cristo não nos torna imunes de tempestades, mas estar nele cria solidez nas minhas raízes, nos meus alicerces, a ponto das tempestades não abalarem a minha casa, a minha vida, não é? Eu acho interessante quando o texto diz aqui, mas se vocês usarem minhas palavras apenas para fazerem estudos bíblicos, sem nunca aplicá-las à própria vida, não passarão de pedreiros tolos. Bem interessante. Lógico, a vida religiosa, ela não é necessariamente uma vida espiritual. Fazer estudo bíblico é legal, é importante, é importante, Sim. é importante. Mas se eu não aplicar a minha própria vida, porque assim, eu corro o risco de ser habilidoso construtor de estudos bíblicos. Um conhecedor? Sim, vendedor de seminários, vendedor de estudos bíblicos. E ainda assim, eu não aplicar nada na minha vida. Então, quer dizer que eu posso conhecer datas, cidades, saber todo esse roteiro geográfico por onde Jesus andou, mas isso impressiona pessoas, hein, bispo? Sim. Impressiona. Claro. Eu vejo pessoas que são chamadas de longe para fazer seminário, porque sabe toda a vida, todo o percurso onde Jesus andou, mas vamos ver de pertinho a vida dessas pessoas, sabe? Aquilo não está aplicado na sua vida. Sim, é verdade. Né? Então, Jesus está falando em relação a isso? Sim, exatamente sobre isso, porque assim, pode dar uma sensação de segurança a gente fazer um bom estudo bíblico, mas não é disso que se trata a vida com Entende? Cristo. Não é. O próprio Satanás fazia bons estudos bíblicos. Ele estava numa escola no deserto, com Jesus, lembrando Jesus. Fazendo estudos bíblicos lá. Mas, assim, não tinha nada a ver a vida dele com a vida de Cristo. É o que eu transformo em vida, né? Tem uma canção do Asaf que define bem isso, né? E vivendo tudo que fizeste vida em mim, não é? Tua palavra é luz para o meu caminho, tua palavra, ok? Aí ele conclui dizendo assim, né? Que fazendo tudo aquilo que disseste, fazendo vida em mim. Essa é a relação que nós pretendemos. Transformar a palavra de Cristo em vida em nós. É aqui que vai gerar essa trama nova. Entende? Trama nova. Senão o que vai acontecer é que eu sempre, diante dos meus novos desafios, eu tenho uma roupa velha, um pensamento velho, um sentimento velho. Eu tenho que evoluir, eu tenho que amadurecer. Paulo, em 1 Coríntios 13, quando ele fala ali sobre o amor e tal, no mesmo discurso de Paulo, ele diz assim, quando eu era menino, eu pensava como menino, sentia como menino, falava como menino, agia como menino, mas quando eu me tornei homem maduro, eu desisti das coisas de menino. Aqui a gente está falando de pessoas que desistiram de uma vida fraca, vazia, inócua, para uma vida em profundidade. Então, uma coisa que eu tenho que desistir. Amadurecer na caminhada. Amadurecer na caminhada. Se eu não amadureço na caminhada, eu vou ficar afeto a estudos bíblicos. Eu vou ficar feliz da vida. Achando que alguma coisa desceu para a minha vida, só ficou no meu pensamento. No intelecto. No intelecto, no meu conhecimento. Então, eu tenho muito conhecimento e nada de Cristo. Entende? O conhecimento lotado de informações, mas a vida completamente vazia de Cristo. E eu posso confundir isso com profundidade. Posso. Né? Eu ter um arquivo de informações e achar que eu sou uma pessoa profunda em Cristo. Sim. Não é isso, bispo? Pode sim, Lloyd. Pode sim e de verdade.
Porque se eu não estiver atento, eu vou achar que a minha vida se limita ao meu intelecto, ao meu arcabouço de conhecimento. Eu posso conhecer muito da geografia bíblica, muito das doutrinas bíblicas, e nada disso fazer sentido na minha vida. Faz parte do meu discurso, mas não faz parte da minha vida. Então, assim, ter um discurso apurado não é tudo. De onde vem esse discurso? Esse discurso vem do meu conhecimento ou esse discurso vem de Cristo que habita em mim? Então, assim, aquilo que eu falo precisa ser oráculo. Pedro dizia, quem fala, fale segundo os oráculos de Deus. Então, o meu depósito interior precisa ser esse reservatório. Amém. Minhas palavras precisam ser um oráculo. O que é um oráculo? Um oráculo é uma palavra que abre caminho. Posso usar como sinônimo a profecia, posso usar como sinônimo o vaticínio. São palavras que saem como sentença, porque elas brotam desse reservatório que não é o meu intelecto. É isso mesmo. Isso não quer dizer que não importa o meu intelecto. Importa, claro que importa, porque ele dá requintes à minha fala. Por exemplo, eu tive um avô que ele não era muito douto nas letras, mas era um homem que abria a boca e a palavra de Cristo saltava. Ele não tinha uma linguagem rebuscada, ele não era sofisticado nas expressões, mas o interior dele, ao abrir a boca, Cristo vazava. Uau. Então não é uma questão de intelecto, é uma questão de um outro depósito, chamado vida, que está na nossa existência. Né? Glória a Deus. Temos que acessar mais esse depósito, né? Essa vida que produz vida em Deus. Amém? Sim, é como uma rocha de Meribá, cara. É um depósito que às vezes está quietinho lá. E quando provocada, a água vem para fora. Né? Provocada, a água vem para fora. Então, eu preciso estar atento se eu estou levando a sério essa coisa de vida, de ressurreição com Cristo. Se eu não estou levando a sério, vai vivendo do jeito que você quer viver, e paciência. Qualquer tipo de vida. Qualquer tipo de existência é existência. Existência. Mas se eu quero manifestar a vida, eu preciso ser mais criterioso comigo mesmo, né? Amém. E avaliar, meu Deus, quem foi que falou? Fui eu ou foi Cristo que habita em mim, né? Porque eu posso estar vazando dos meus recalques, posso estar vazando da minha infância, posso estar vazando do meu mal-estar e não estar vazando de Cristo, né? Isso mesmo. Isso é tão importante, bispo, a gente saber de onde vem a fonte. Qual é a fonte que está em mim, né? De onde jorra, de onde está jorrando essa fonte, né? Porque senão eu vou adoecer pessoas, eu vou sufocar pessoas. Agora, ter acesso, ter essa fonte de Cristo bem abastecida, né? Para jorrar na igreja, na casa, na família, por onde eu passo, isso é maravilhoso. Sim. Eu posso ser um bom professor de escola bíblica e não ter nada do mestre em mim. Isso pode acontecer. Sim. Estou dizendo que acontece, estou dizendo que pode acontecer. Que eu seja um habilidoso professor de escola bíblica. Conheça tudo sobre história, geografia, sim, datas, monitorias de criança. Fazer conexões de personagens bíblicos, sim. entende? Fazer associações da história, né? Outro dia eu estava pensando, cara... Criativa. No meio do exílio da Babilônia, há 2 profetas profetizando, a Jeremias e a Isaías. São 2 profetas contemporâneos. Isso é importante saber? É, claro, porque me ajuda a distinguir a temperatura daquilo que eles escreveram, não é? Ok? Mas isso me faz profundo? Não. Isso é conhecimento. Eu li, fiz uma associação. Mas se eu não mergulhar em Cristo, eu só vou ter conhecimento. Então eu vou ser um bom professor.
mas nada do mestre, nada da espiritualidade necessariamente. E que a vida de Cristo seja vista em nós. Sim. Olha, Lodi, eu ouvi outro dia um discurso de um político famoso, que eu particularmente gosto da pessoa dele. Ele tinha um discurso tão coerente, entremeado de versículos bíblicos, que ele faria sucesso em alguma congregação. Mas era um discurso político, usando a mensagem de Cristo. Uhum. Não a mensagem de Cristo, usando um texto bíblico. Sim. Para dar sentido à sustentação da sua fala. Para conectar com as pessoas e tal, né? Gente, vamos ali tomar um cafezinho? Vamos lá. E voltamos já já. Olá, gente, que bom que estamos de volta. Esse é o terceiro episódio do programa de hoje. Estamos aqui no texto de Lucas. Lucas capítulo 7. Vamos começar agora a leitura e a exposição do texto. Eu espero que a gente possa crescer no texto, que Deus nos dê graça, porque Jesus está entrando em Cafarnaum agora. Depois de ter dito tudo aquilo que nós comentamos nos blocos passados, ele vai entrar em Cafarnaum. Cafarnaum foi esse palco de episódios fantásticos, de experiências preciosíssimas, e a gente vai estar ali entrando em Cafarnaum, fazendo esse movimento precioso em Cafarnaum, e a gente vai ter experiências boas para a gente conversar aqui, né, Loide? Maravilhosas. Então, se você tem uma Bíblia e deseja acompanhar, capítulo 7, nós estamos lendo a Bíblia na versão contemporânea. É uma versão editada pela Editora Vida, que facilita a gente, numa linguagem contemporânea, compreender o texto bíblico, né? Então, se divergir alguma coisa da sua versão, tenha só um cadinho de paciência, porque a gente adotou essa versão. Já tem algum tempinho que a gente tem adotado essa versão. A mensagem. A mensagem, porque ela tem sido para nós uma facilitadora da nossa comunicação na divulgação da mensagem do Evangelho chamado Jesus. Então, nós vamos lá, seguindo o curso do programa, capítulo 7 do livro de Lucas. Pode fazer a leitura, Loide, por gentileza? Vamos sim. Quando acabou de falar, ele entrou em Cafarnaum. O criado de um capitão romano estava à beira da morte. O oficial o estimava muito e queria vê-lo curado. Quando soube que Jesus estava de volta à cidade, enviou os líderes da comunidade judaica pedindo a sua cura. Os homens insistiram com Jesus. Ele merece isso, porque ama muito, ama nosso povo. Até construiu nossa sinagoga. Jesus os acompanhou. Ainda faltava muito para chegar, quando um grupo de amigos enviado pelo capitão veio ao encontro dele com este recado: Senhor, não quero que o Senhor tenha todo esse trabalho. O Senhor sabe que não sou uma boa pessoa. Eu nem mereço a sua ajuda. Basta uma ordem sua, e meu criado ficará bom. Sou um homem que me recebe e dá ordens. Eu digo a um soldado, vá, e ele vai. A outro, venha, e ele vem. Ao meu escravo, faça isso, e ele faz. Surpreso, Jesus declarou: ainda não vi esse tipo de fé singela em Israel. O povo que deveria saber como Deus atua. Quando os mensageiros chegaram à casa do capitão, encontraram o criado com perfeita saúde. Não muito depois desse episódio, Jesus resolveu visitar uma cidade chamada Naim. Seus discípulos estavam com ele e uma multidão imensa os seguia. Quando se aproximaram da cidade, viram que estava passando um funeral. O filho único de uma viúva ia ser sepultado. Quando viu a pobre mãe, cheio de compaixão, Jesus lhe disse: não chore. Em seguida, tocou no caixão. Então, os carregadores pararam.
Foi aí que Jesus lhe ordenou: jovem. Na mesma hora, ele se levantou e começou a falar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos perceberam que ali um santo mistério havia acontecido. Deus estava agindo no meio deles. Foram tomados por um temor reverente, mas não podiam conter a explosão de alegria. Não paravam de falar. Deus está de volta. Ele olhou para as necessidades do seu povo. As notícias a respeito de Jesus se espalharam por todo o país. Ok, vamos dar uma paradinha aqui. Quanta coisa Jesus fez. Sim, duas histórias impressionantes. Uau. A primeira delas, que me chama bastante atenção, era a notoriedade desse comandante romano. As pessoas que interpelam Jesus nesse episódio dizem para ele: esse homem, ele chegou a nos ajudar a construir a sinagoga. Ele é romano, mas ele ama o nosso povo. Era um homem que tinha, de alguma forma, o seu coração inclinado para Deus. Um facilitador das coisas, não é? E que mereceu a atenção dessas pessoas que vão ser os interlocutores da conversa com Jesus. Dizendo, cara, esse cara é bom, ele merece ser atendido, ele está sofrendo por causa da doença do seu funcionário, não é? Uhum. E Jesus para dar atenção a ele, e o que impressiona Jesus é a clareza que esse homem tem sobre a questão de autoridade. Isso chama a atenção de Jesus, captura a atenção de Jesus. Sim. Ele sabe quem ele é, não se vê nem digno da presença dele na sua casa, mas reconhece que um comando de Jesus, as coisas mudam. Mudam. O princípio da autoridade. Ele sabe, ele exerce a autoridade romana. Sim. Sobre os seus comandados. E uma palavra dele, tudo se resolve. Se resolve. E ele diz, eu reconheço que tu tens autoridade. E uma palavra tua muda tudo. Gente, é impressionante como uma palavra de Jesus é capaz de mudar tudo na história da vida de uma pessoa. Na minha vida, na sua vida. Uma palavra dele e tudo muda. É o princípio da autoridade. Isso captura a atenção de Jesus. O que capturou a atenção de Jesus não foi o fato dele ter construído a sinagoga, dele ser um bom homem. Ele mesmo já tinha dito, eu não sou uma boa pessoa. Sim, ele se reconhece. Eu nem mereço a sua ajuda. Sim, ele reconhece. Sabe que não é o que a gente faz, é aquilo que a gente é. Às vezes a gente se impressiona, Lloyd, achando que Deus está mais interessado naquilo que a gente faz do que naquilo que a gente é. E não é verdade. O maior interesse de Deus em nós é por nós e não pelo que fazemos. Jesus não adota o princípio da utilidade para nos amar. Ele não nos ama enquanto somos úteis. Ele nos ama até na inutilidade. Quando esse capitão, ele reconhece que ele não é uma pessoa boa, né? Que ele não é flor que se cheire, ele está dizendo assim, eu reconheço isso. É muito comum a gente achar que o relacionamento com Deus conosco está ligado às boas coisas que fazemos ou às coisas ruins que fazemos. Deus nos ama infinitamente mais do que ama as coisas que fazemos. Porque, vez por outra, as coisas mais excelentes que podemos produzir são insuficientes. Então, assim, pense nisso. Deus não ama o que você faz, porque o amor dele não está baseado na nossa utilidade. A gente vê muito isso nas relações humanas, né? Enquanto você for útil, você é amado. Quando a inutilidade acontece, você é descartado. Você é descartado. Que
coisa, né? É assim. Lorde, a gente vive na igreja, eu estou falando do mundo da igreja, né? Não é que é diferente do lado de fora, mas é que o velho homem é o mesmo em qualquer lugar, né? Uhum. A gente vê, quando as pessoas se aproximam da gente, pastores normalmente têm bastante dessa experiência. As pessoas chegam caídas, fracassadas, naufragadas, empobrecidas, e aí elas chegam e a gente começa a fazer investimentos na fé. Fortalece, amadurece, injeta ânimo, produz palavras, e essa pessoa vai crescendo, apurando, exatamente. Quando essa pessoa alcança um certo status que ela não depende mais de você, o abandono é inevitável. Elas vão embora. Elas vão embora. Quando era hora delas ficarem, delas contribuírem, delas enriquecerem a outros de muitas maneiras, é hora delas irem embora. Porque você não é mais útil. É a questão dos leprosos, né? Uhum. Que foram curados, de 10 apenas um voltou para agradecer e dar a sua oferta, se apresentar àquele sacerdote, e Jesus disse, leva a tua oferta junto ali, né? Então, Bispo, uma coisa muito interessante que eu achei também nesse texto, que as pessoas foram interceder junto a Jesus. Olha, ele merece essa atenção sua. As pessoas olhavam aquele homem dizendo, ele merece, porque ele até construiu a nossa sinagoga. Mas quando ele chegou aqui diante de Jesus, ele disse ao contrário do que diziam aquelas pessoas. Ele disse, o Senhor sabe. Olha o que ele fez. Ele disse, o Senhor sabe que eu não sou uma boa pessoa. Como é que este homem sabia que Jesus conhecia a sua identidade, o seu ser, ele por dentro? Não é interessante isso? Enquanto aqueles homens conheciam que aquele homem era bom pelas obras, porque construiu algo de valor para aquela comunidade, mas aquele se revelou para o Senhor sabe, para Jesus, o Senhor sabe, me conhece por dentro, que eu não sou uma boa pessoa, apesar de eu amar o meu criado, apesar de eu dar investimentos na vida do meu criado, mas eu não sou uma boa pessoa e o Senhor sabe. Eu achei incrível isso aqui. Eu nem mesmo mereço a sua ajuda. Aí ele disse, então basta, me dê uma ordem, porque eu entendo muito bem sobre autoridade. Eu achei isso aqui incrível. O Senhor sabe de tudo que há em nós, não é mesmo, Bispo? Sim, é verdade. O Senhor é aquele que nos revela quem eu sou. A lâmpada de Deus em nós é nosso espírito. E ele nos discerne espiritualmente. O discernimento dele não está só afeto à nossa alma, à nossa mente. Ele nos conhece espiritualmente. Nós temos 3 corpos. Nós temos um corpo físico, um corpo psíquico e um corpo espiritual. Essas 3 dimensões do nosso ser, elas são percorridas pelo Espírito Santo. Ele conhece minhas células. Ele conhece meus pensamentos e meus sentimentos, minha alma. E ele conhece o meu espírito. Então, o mergulho de Deus em nós atravessa todo o nosso ser. Nossa tridimensionalidade é atravessada por ele. Então, ele nos conhece e muito bem. Ele não conhece só os atributos da nossa mente ou da nossa alma. Ele conhece tudo de nós. Tudo de nós. Graças então, assim, nós não estamos vestidos para Deus. Nós estamos nus diante de Deus. Por isso é que esse amor dele por nós, ele é um amor incondicional. Ele nos ama apesar de. Ele nos ama acima de. O amor dele nos vê perfeitos. Entende? Perfeitos. E dessa maneira, dessa maneira, a nossa relação com ele não é falsa, não é fabricada. É uma relação de consciência plena de Deus sobre nós. E ele vai continuar nos amando, né?
Eu olho para essa mulher aqui que vem vindo com o esquife, né, o caixão, sobre os ombros com o seu filho. Como Jesus dá importância àquela mulher. Uma mulher sofrida e ele interrompe o sofrimento dela. Já tinha perdido tudo, né? O marido, agora o filho. Seus sonhos, né? Sonhos. Os sonhos tinham ido embora. Perdido a força. Né? Que uma viuvez traz todo esse estado de insegurança, medo. Sim. Perdeu aqui o chefe da família, né? O sacerdote. Eu me lembro muito lá da Sulamita, bispo, né? Que quando o profeta chegou ali naquela casa, ela disse: eu só tenho só esse azeite e essa farinha. Vamos morrer, eu e o meu filho. Então, assim, depois que o chefe vai embora, muitas vezes, muitas mulheres se sentem nessa condição tão fragilizada, que não somente o marido morreu, ou vamos dizer, aquele que é o supridor da sua casa, né, muitas vezes financeiramente, que abastece a sua casa, que está sempre à frente, aquele que é o pai, que é o marido, que é o homem que dá força, que anima também a família. Muitas vezes a viúva, ela fica: e agora? Como vai ser daqui para frente? Como eu vou cuidar da minha família? Será que eu vou conseguir dar conta de criar os filhos, da escolaridade? Vou agora para o mercado de trabalho. Né? Eu tenho muitas amigas que enviuvaram com a pandemia e elas tinham essas perguntas: e agora? Eu vou conseguir manter a minha casa? A pintura da minha casa, a reforma, as contas de água, conta de luz, e vinha uma série de indagações no meio daquela viuvez, aquele estado, né, de viuvez. Então, é um momento triste quando Jesus chega nessa cidade, ele encontra esse cenário de morte, né? É um cenário que ele encontra sendo carregado, aquela família, aquela mãe chorando, e ele é aquele homem que se compadece. Se compadece do estado dessa mulher, como o senhor estava falando ainda há pouco. Sim. Essa compaixão, olha só, essa mulher não tinha nada para gerar lucro para Jesus. Só para a gente entender que a relação de Jesus com a gente não é uma relação de lucratividade. Na economia do amor de Deus, não está vinculada nessa economia a lucratividade da gente. Então, quando eu olho para essa relação, eu não posso pensar na relação capitalista, onde o lucro é mais importante. Infelizmente, esses 500 anos de colonização capitalista fez com que até questões imateriais estivessem numa prateleira. Então, tudo é vendido, tudo é negociável, tudo está em prateleira. Não só as coisas materiais, mas hoje até as coisas imateriais estão em prateleiras. Tamanha a influência da cultura capitalista sobre nós. E Jesus, ele na economia do amor, não tem capitalismo implícito. Ele nos amará apesar da desvantagem e da ausência de lucro. Ele está pensando em lucro. Ele está pensando na dor, na tristeza, na angústia que aquela mulher está passando por ela, né? Então, assim, o interesse é nela, não é no lucro que ela vai produzir a partir dali, né? Nela. E era o filho único. A dor de perder um filho único. Já me falaram, né, várias vezes, a dor de quando um filho até viaja para um lugar, existe aquela solidão, né, a dor da solidão, que agora não tem mais aquela pessoa junto, seja o filho, o marido, que seja quem for. E agora perder esse filho único para a morte. Sim. Né? Não é uma viagem, é para a morte. Né? E eu achei impressionante quando esse Jesus tão amoroso, tão compassivo, ele disse: não chore. Né? Essa voz aqui, não chore. Quando eu leio, eu coloco essa voz assim: não chore. Sim. O luto, Lloyd,
ele sempre vai nos remeter a inventar uma nova maneira de viver. Quando se perde uma pessoa amada, ela tinha acabado de perder o marido dela, Sim. Ela está num luto onde nunca mais ela vai amar igual. Ela perdeu o objeto do amor dela. E a família toda Então, foi. ela está em reconstrução, tentando viver de uma outra maneira, porque daquela maneira, tipo assim, alguém passa por um luto e pode ser que tenha uma expectativa de encontrar um outro ambiente onde ela possa viver a mesma experiência de amor. Mas ela nunca vai viver a mesma experiência de amor, porque ele não existe mais. Não existe mais. Amar daquela maneira, nunca mais. Então se reinvente e vá aprender a viver de uma outra maneira. Essa mulher está se recompondo do luto do marido. Ainda está em pedaços, né? Sim. Fragmentada. E agora ela passa por uma outra experiência de luto. E assim, é um luto das experiências mais dolorosas da vida, né? Perder o pai e perder a mãe é a lógica da vida. Agora, uma mãe e um pai perder um filho é antilógico. Não é um processo normal, natural, é antinatural. Então, assim, ela está ali, só Deus sabe como que ela vai viver o dia seguinte. E Jesus entra nessa hora, antes que o dia seguinte chegue. Jesus, né? entra nesse processo de morte, no meio do processo que ia acabar, quer dizer, a parte física do processo ia acabar no cemitério, Sim. mas ia continuar outra parte que só ela iria viver das dores, né? E Jesus entra nessa parte aí do processo físico, né? Sim. Ali, na geografia. Né? Mudando tudo na vida dela, tudo. Né? É assim, tu lembras que, novamente falando sobre o capitalismo, aquele endemoniado gadareno, ele geraria muito lucro na campanha de divulgação de Jesus. Muito. Não estou falando nem de economicamente, mas na campanha de divulgação. Jesus está tão interessado nele que não o chama para compor essa campanha. Manda para casa. O protege. Vai para a tua casa, vai viver a tua vida. O que eu quero é que você vá viver a tua vida. Vai dizer para os teus o que te aconteceu. Isso. Eu não quero você como garoto propaganda. Eu sou a própria propaganda. Vai para a tua casa, conta para os teus pais, para os teus irmãos, para os teus vizinhos, o que é que aconteceu contigo. Então, Jesus não está pensando economicamente na vantagem que esse rapaz, o tal endemoniado gadareno, podia trazer para ele. Mandá-lo de volta para casa também era proteger esse novo convertido, digamos assim, da exposição. Olha a tragédia que acontece às vezes, que na economia da igreja, um famoso se converte, e a primeira coisa que a gente faz não é treinar esse famoso, é expor esse famoso, né? É como se, expondo o famoso, eu tiro uma casquinha nele, né? Sim. E aí o que eu faço? Eu prejudico esse que não sabe ainda lidar com os caminhos da fé. Como ele tem influência digital, ok? Ele vai falar um monte de besteira, sem treinamento, sem amadurecimento, é neófito. Jesus pega esse neófito e o protege, manda-o de volta para casa. Vai para casa. Não quer que ele dê publicidade à campanha dele, entendeu? Vai para casa. E aqui, Jesus disse para aquele jovem, como a palavra jovem, e aqui esse jovem se levantou e começou a falar. Será que foi isso, bispo? Como foi? Aqui Jesus disse, jovem,
Jesus, jovem, deu uma palavra ali para o jovem e disse que o jovem se levantou. Sim. A vida invadiu a morte. A vida invadiu. Que coisa tremenda. Algo que já estava sepultado. Muitas vezes é isso, um projeto sepultado, engavetado, não tem mais jeito, uma missão ali abalada por alguma coisa, engavetada, não tem mais jeito. E Jesus nos lembra, ainda há vida. Levanta, tira isso daí. Jesus toca naquele caixão, toca e impede um processo de morte, que chegue até o lugar onde todos achariam que era o destino, no cemitério. Sim. Jesus interrompe aquela morte, trazendo vida. Jovem, lembrando quem ele era. Podia dizer, defunto, né? Vida, mas jovem. Você está na juventude. Sim. Levante-se daí. Floresça. Floresça, ainda há vida para você. E em seguida ele entregou a mãe. Vai para casa. Sim. Porque a casa é o lugar da nossa Constituição. Né? É ali no seio familiar, é ali nessa relação que a glória de Deus pretende entrar, não é? Às vezes a gente acha que tem que ir para a igreja, às vezes a gente tem que ir para casa, onde tudo vai recomeçar. É, né? Um recomeço, é como se foi na filha de Jairo, né? A oportunidade daquela mãe ter um novo momento com aquele filho. Sim, sim, né? Verdade, verdade. Gente, a gente vai tomar um cafezinho e volta já já. Olá, gente, estamos de volta. Esse é o quarto e o último episódio do nosso programa de hoje. Você que está chegando agora, esse é o programa Café com Bispo, e nós estamos aqui no capítulo 7 do Evangelho escrito por Lucas. Ele, detalhadamente, vai contar coisas sobre Jesus, sobre os fatos pontuais, que são muito importantes para nós. Na próxima leitura, nós vamos ver Jesus como um líder que não se esconde das pessoas. Ele faz seleção na sua relação, mas ele não se esconde das pessoas que se aproximam dele. Ele não é um líder que vai esconder o que pensa, o que sente. Ele está sempre revelando para aqueles que caminham com ele, que andam com ele, que comem com ele, essa relação do próximo. Ele não é um inesperado, ele não é um imprevisível, ele está sempre contando o que está acontecendo, o que vai acontecer. Seus discípulos estão seguros nessa relação porque eles podem tocar em Jesus, não tocar só fisicamente, mas tocar a sua intimidade. Ele de verdade tornou pessoas distantes próximas dele. Pessoas que podiam percorrer a sua vida e deviam percorrer a sua vida, porque ele tem um modelo de liderança inspiradora. Ele não dá regrinhas para as pessoas, tipo 7 passos para me seguir. Ele abre o caminho da sua vida para que ela seja percorrida por aqueles que estão próximos a ele. Então nós vamos fazer a leitura agora do versículo 18. Tá tudo certo, Lloyd, aqui? Ok. Versículo 18 do capítulo 7. Os seguidores de João informaram seu mestre de tudo isso, e ele enviou 2 deles para perguntar a Jesus: o Senhor é aquele que estávamos esperando, ou teríamos de esperar mais? Os homens apresentaram-se a Jesus e disseram: João, o Batista, nos enviou para perguntar: o Senhor é aquele que estávamos esperando, ou teríamos de esperar mais? Naquela hora, Jesus curou muita gente de doenças, problemas e espíritos malignos, e vários cegos. Só depois deu a resposta: voltem e digam a João o que vocês acabaram de ver e ouvir. Os cegos veem, os paralíticos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, os marginalizados da terra ficam sabendo que Deus está do lado deles. É o que vocês estavam esperando?
Então, considerem-se muito abençoados. Ok, vamos dar uma paradinha aqui, só um instantinho. Lloyd, uma outra narrativa desse texto diz assim, Jesus diz para os discípulos de João, vem e vê, e os levou para sua casa. Né? Lucas omite aqui essa narrativa, vem e vê, constatem, vem para minha casa. E o texto vai narrar o que Jesus fez naqueles momentos, né? E o que me impressiona muito é que Jesus devolve a eles assim, vai e diz para João, os cegos vêm, os paralíticos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os marginalizados da terra ficam sabendo que Deus está do lado deles. Olha que coisa interessante. Jesus é um solucionador de problemas, né? O cego vê, paralítico anda, leproso é purificado, surdo ouve, mortos ressuscitam. E os marginalizados? Eles têm a notícia de que Deus está com eles. Deus está do lado deles. Jesus é a solução até para os marginalizados. Porque ao entrar em contato com o que Deus pensa sobre eles e que Deus está do lado deles, essa, entre aspas, marginalização, ela sofre um abalo. Numa outra versão diz que aos pobres é anunciado o Evangelho. A grande chance do pobre deixar de ser pobre é ser penetrado pelo reino. Porque pobreza e riqueza não estão ligados a fatores monetários, mas à mentalidade que temos. Eu vi uma entrevista essa semana com Luciano Huck, que ele dizia que riqueza é você ser dono do seu tempo. Riqueza não é monetária. Há pessoas que economicamente não são abastadas, mas são ricas. Porque o conceito de riqueza, o conceito de liberdade, é um conceito que vai para além. Lembra que eu disse no bloco passado, no finalzinho dele, que a gente foi colonizado pelo capitalismo, e o capitalismo está sempre ligado ao que eu posso ter. Sempre ao que eu posso ter. Ele alimenta um desejo insaciável. Então, não importa o quanto eu tenho, eu sempre quero mais. Não importa se eu sou milionário, bilionário ou trilionário, eu sempre quero mais. Há uma fome insaciável pelo ter. Isso é produto de uma cultura capitalista, a insatisfação. Quando o pobre entra em contato com o Evangelho e se descobre no Evangelho, descobre o Evangelho e se descobre no Evangelho, a riqueza começa a fazer parte da sua vida. E ele se vê satisfeito com as coisas que ele tem. Se vê satisfeito com as coisas, ele consegue possuir o que tem. Ao passo que esse homem pós-moderno, ele é possuído pelas coisas que tem. Então, quando um marginalizado descobre a riqueza de que Deus está do lado deles, essa pobreza se dissolve. E ele começa a se enxergar com outros olhos e enxergar a vida com outros olhos. Então, a possibilidade da riqueza é toda, porque ele se enriquece no Evangelho, né? Paulo dizia assim, nós pobres, mas nós estamos enriquecendo a muitos, não é? Estamos enriquecendo a muitos. O que Paulo está dizendo não é que a conta bancária deles está engordando, é que eles estão se enriquecendo interiormente.
E um homem que é rico interiormente, ele prospera em tudo que ele faz. Não é possuído mais pela escassez. Ele vive no mundo da abundância. Então, ter contato com o Evangelho é mudar a vida, assim como o cego que é curado, sim, o paralítico que anda, o leproso que é purificado, o surdo que ouve, o morto que ressuscita. Um homem que entra em contato com o Evangelho, ele deixa essa fronteira marginal para assumir o palco da vida. Marginalizar de todas as formas da sociedade e nele mesmo, sim, né? Sim. E aqui ele ganha agora a centralidade da vida, né, bispo? Sim. Ele se encontra em Cristo. A centralidade, agora ele entende que ele é alguém de valor, né? Ele que era alguém jogado de lado, abandonado, só era valorizado pelo ter, né? Pelo ter, agora ele descobre que a vida eterna através de Jesus, essa mensagem tinha alcançado ele, o Evangelho, e agora ele se descobre uma nova criatura, um filho de Deus, né? Um filho de Deus. Sim. A mensagem do Seus Evangelho olhos se abrem, né? Se abrem. Aquilo que não havia vida, o olho desbotado agora ganha brilho diante dessa descoberta. Que coisa maravilhosa. Sim. E o Senhor faz uma pergunta, aqui a pergunta dele. Era o que vocês estavam esperando? Era isso mesmo que vocês estavam esperando? Então, considerem-se muito abençoados, né? Considerem-se abençoados, porque chegou a vida. Porque o João Batista, ele estava aqui na prisão, né? Nesse momento aqui, João Batista já estava na prisão, não era isso mesmo? É. E o João Batista ouviu, e agora? Perguntem lá para o mestre, perguntem, porque a gente falou bastante isso em outro episódio, que a missão, o que João Batista queria aqui era encaminhar os seus seguidores para Jesus. Exatamente isso. Então ele disse, vá até Jesus e pergunte se ele Conectem-se a ele. Conecte-se Porque a ele. a partir dali, esses discípulos de João vão passar a seguir a Jesus. Isso. Que já João vai perder a cabeça dele, né? Vai ser morto. E os discípulos vão passar a seguir a Jesus, né? Aqui nesse episódio aqui não tem, mas ele já estava preso, né? Quando os discípulos vão até Jesus. Exatamente, Jesus vai fazer, João vai fazer essa intermediação, sabe o que vai acontecer com ele e vai intermediar essa agregação dos seus discípulos aos discípulos de Jesus, né? Então, assim, veja que fartura nós temos aqui, né? E é lindo, porque é o próprio Jesus falando dessa abundância de vida, de coisas que estavam sendo geradas naquele momento, naquela situação ali, naquela hora, como diz Lucas, naquela hora. Naquela hora não quer dizer naquele dia, era em vários momentos que estava acontecendo isso, né? Sim. Eu te cortei numa leitura que eu não me lembro onde foi que você parou, né? Nós terminamos aqui o 23. Nós vamos agora para o 24. Ok, vamos lá então. Depois que os mensageiros de João voltaram com a resposta, Jesus resolveu explicar às multidões quem era João. O que vocês esperavam quando foram vê-lo no deserto? Alguém aproveitando o fim de semana? Um magnata em roupa de grife? Um tipo de gente vive rodeando de celebridades. Esse tipo de gente vive rodeado de celebridades. Afinal, o que vocês foram ver? Não foi um profeta? Com certeza, um profeta. Talvez o mais importante de que vocês ouviram falar. Ele é o profeta que Malaquias anunciou quando escreveu: enviei meu mensageiro adiante de vocês. Ele preparará a estrada para vocês. Olha só a definição de Jesus para João, né? Porque assim, gente, João Batista era um cara esdrúxulo, né? Não está vestido numa roupa de grife. João Batista não veste um Armani, um Dior, né? Um Pierre Cardin. João Batista não era um magnata. Ele está vestido de pele de camelo. Era um nazireu. Sua dieta não era caviar. Sua dieta
não era um prato fino, ele comia era gafanhoto e mel silvestre. Era uma dieta muito restrita. João, ele era um profeta, ele não era um magnata. Então, quando essas pessoas iam para o deserto, talvez a expectativa deles fosse encontrar um magnata que ensinasse para ele os 7 passos para o sucesso financeiro, né? Mas João Batista é um profeta. Ele é um reformador social. Ele está fazendo grandes reformas na pregação dele. Ele é um aplanador de terrenos acidentados. Ele é aquele que abre caminhos para o Messias. Ele é um desbravador de mentes acidentadas, perdidas. Ele vai abrir caminho para o Messias. Era isso que o Malaquias dizia, né? Esse grande aplanador de terrenos. Então, assim, ele não está ali para uma jornada de felicidade. Não. Ele está ali para mudança de mentalidade. De férias. Sim. Qual era a grande pregação de João? Arrependei-vos. Metanoia, né? A palavra arrependei-vos é a palavra grega metanoia. Meta, mente. Noia, mente. Meta, mudança. João Batista está dizendo, muda a cabeça de vocês. Mudem o entendimento de vocês. Mudem a maneira de vocês compreenderem as coisas. João Batista está reformando essas mentes, não é? Ele está construindo mentes novas. Era essa a missão dele. Isso. A missão dele não era entregar 7 passos para a felicidade, 7 passos para o sucesso financeiro. Ele está ali mudando a mentalidade. Ele está ali batendo nessa coisa de que você só muda de vida se mudar a sua mentalidade. Você só muda de vida se houver arrependimento. Você só muda de status quando você muda a sua mentalidade. Então, João Batista era um grande pregador de mudança de mentalidade. Isso, tinha uma palavra, tinha a mensagem. Sim. A mensagem estava com ele. Então, quando Jesus pergunta, o que vocês foram ver no deserto? Né? Aí ele conclui aqui dizendo, foi um profeta? Com certeza um profeta. Né? E aqui a coisa mais importante, como ele coloca João Batista aqui, com certeza diz, talvez o mais importante de que vocês ouviram falar. Ele é o profeta que Malaquias anunciou quando escreveu, enviei meu mensageiro diante de vocês. Mas aqui o Senhor diz, ele é o profeta, mas mais importante que o profeta é a mensagem que ele carrega. Né? Sim, claro. É a mensagem que ele carrega. E essa era a mudança. Lloyd, chamar os profetas de reformadores sociais não é atribuir aos profetas uma revolta nacional. João Batista não toca no governo romano. Ele não está tratando de estruturação política. Ele está tratando da mudança da mente do indivíduo. Porque se uma nação tem a pretensão de mudar, não é mudando de político. Isso. É mudando de mentalidade. É aqui que João está reformando essa sociedade. Mudando a mentalidade, muda o comportamento. Claro, vai mudar minhas escolhas. Claro. Então, assim, João Batista não era um opositor ao governo de César. João Batista era um reformador social. E quando é que eu reformo a sociedade? Quando eu reformo a mentalidade dela. João está ali batendo o tempo inteiro. Olha, o reino chegou, o reino está aí, o reino está às portas. Essa é a mensagem de João. João, ele deixa essa mensagem, Jesus a reassume, dizendo, o reino chegou. João Batista diz, ele está às portas, e Jesus diz, o reino chegou. E Jesus diz, o reino está dentro de vocês. O reino não está no Sinédrio, o reino não está com Herodes, o reino não está com César, o reino não está lá no Egito, o reino está dentro de vocês. Porque é aqui que um homem... Veja, Paulo está dentro de uma prisão, à meia-noite adorando.
Então, assim, essa reforma na mentalidade de Paulo fez ele não viver o coitadismo, não se tornar refém da sua própria história. Ele triunfa sobre o juízo que estava sendo praticado ali. Ele está dentro de uma cadeia, ele e Silas. E à meia-noite eles estão adorando. Isso é mudança de mentalidade. É compreender a vida de outra perspectiva. Já tenho dito que o reino também se assemelha à obra de um tapeceiro. Quando você olha para o fundo desse tapete, você tem um monte de nós desconexos, cores indefinidas, mas quando você olha a vida do lado certo, você vai ver o sentido de cada nó. Assim é a vida. Deus está trabalhando o tempo inteiro. E a gente precisa mudar a perspectiva e passar a olhar a vida do lado certo. E não ficar olhando do avesso. Pessoas que não têm reforma mental, né? Elas continuam mantendo interesses psíquicos alucinados. Então, é preciso essa reforma para eu fazer a minha leitura da vida sobre a perspectiva do lado certo. Senão eu vou ficar sempre lendo do avesso, sem sentido, sem conexão. Mas eu preciso mudar o meu olhar. Quando é que eu mudo meu olhar? Quando eu mudo minha mentalidade. Quando eu saio das formas, das convenções que criaram para mim. Quando eu salto dessa forma, quando eu sou transformado, então estou falando de Romanos 12, 2, quando eu sou transformado, eu sou livre para enxergar a vida da perspectiva da minha liberdade. E eu posso, então, agora olhar para o lado certo da vida, né? Que coisa gloriosa, né? O Evangelho tem pendor para as grandes coisas. Sim. Isso é maravilhoso. Como o Evangelho muda o meu olhar, né? Muda a maneira como eu vejo a vida. E cada vez mais que eu me alimento desse Evangelho, eu me lembro que alguns anos atrás o Evangelho para mim era um livro. Era um livro. Era um livro, exatamente. Eram aprendizados, eram informações. Hoje, se eu perder essa Bíblia, o Evangelho continua dentro de mim. Somos palavras vivas, né? Continua, né? Exatamente. Continua dentro de mim. Nas diásporas ali dos primeiros capítulos da história cristã, dos Atos dos Apóstolos, dizia que a palavra crescia e se multiplicava. Não é que se a Sociedade Bíblica de Jerusalém estava imprimindo Bíblias, porque nem imprensa tinha, né? Era que as pessoas se tornavam palavras vivas. Essa é a pretensão de Cristo, transformar as nossas vidas em cartas que vivem, Amém. Em epístolas que podem ser lidas pelos outros. Amém. Não é uma literatura, são cartas que vivem. Se eu não entender isso, eu vou ficar prisioneiro ou refém de uma literatura. E o Evangelho não é uma literatura. Gente, pelo amor de Deus, o Evangelho não é uma literatura. O Evangelho é a vida de Deus em nós, é a grande notícia, é Cristo em nós. A esperança da glória é Cristo em nós. E essa vida estava dentro de João Batista. E ele, através dessa palavra, dessa mensagem, ele fazia mudanças, mesmo sendo no deserto. E essa mensagem chegou até o palácio, chegou até Herodes, a Herodias. E por isso ele foi, né? Ele foi o quê? Decapitado. Por causa dessa palavra que saiu do deserto e chegou até o palácio. Né? Então, nós, quando somos essa carta viva, nós atravessamos fronteiras. Né? Nós atravessamos fronteiras. E, igualmente a João Batista, nós incomodamos também pessoas, como também nós curamos, nós transformamos vidas, tudo porque nós somos cartas vivas. Isso é maravilhoso. É isso. Se nós não nos tornarmos cartas vivas, voltamos ao princípio lá do capítulo 6, no finalzinho. Essa é a proposta, fazer de nós cartas vivas. Né? Uma nova trama.
um novo tecido. E é por isso não um tecido velho remendado. E é por isso que Jesus perguntou: o que vocês foram fazer no deserto? Olhar um homem ou se apegar à palavra, à mensagem que saía daquele homem? Foram fazer um curso de imersão no deserto? Ou foram ter a mente transformada, né? Amém. Eita, Lorde, falta 1 minutinho e meio para a gente terminar o programa de hoje. E foi tão bom poder estar nesse Dia dos Pais, compartilhando da palavra. Eu espero que tenha sido uma boa viagem para você também que está nos assistindo e nos ouvindo pela rádio, nos assistindo aí pelo YouTube. Espero que o percurso de hoje tenha sido um percurso de grande contribuição ou de alguma contribuição. Essa é a pretensão que nós temos, né? Que a gente possa estar contribuindo com você de alguma maneira para que a sua vida tenha uma significativa mudança, a mudança da tua trama, a medida do teu a mudança do teu tecido, a mudança da tua vida, fazendo de você uma carta que vive. Para a glória de Deus. Que coisa linda! Que palavras lindas, bispo. Mas é isso, esse é o Evangelho hoje. Fora disso não é Evangelho. Fora disso é qualquer coisa, mas não é o Evangelho. Isso aí. Gente, chegando aqui no finalzinho, muito obrigado, feliz Dia dos Pais. Logo mais estamos de volta aí às 18h30 para o nosso encontro noturno. E eu espero que você esteja conosco também, nos dando carona no seu rádio aí e também nos assistindo pelo YouTube. Nos encontramos logo mais. Eu desejo a todos graça e paz. Shalom.